Meus amados irmãos, meus amigos, graça e paz da parte de Cristo Jesus, vocês que nos acompanham aí pelo canal do YouTube da Primeira Igreja Presbiteriana de Teresina, voltando aqui mais uma vez, para falarmos do livro Pecados Intocáveis. A gente tem feito aí uma série de gravações, uma série de vídeos, em que a gente medita nesse livro, Pecados Intocáveis. E hoje nós vamos falar no capítulo 21, que é o capítulo que conclui essa obra, essa belíssima obra que tanto nos ajuda. Você vai perceber então, se você tem acompanhado o nosso canal, se você não está fazendo isso, volta para os vídeos anteriores, tá? E aí você vai perceber algo muito importante. Nós temos tratado de assuntos difíceis. Nós estamos falando sobre pecados. Falar sobre pecado certamente é uma tarefa muito dolorosa, Ela traz por si só aí os seus problemas quando nós falamos sobre pecado. Mas a nossa esperança é que ao longo desses vídeos, ao longo dessas meditações nesse livro Pecados Intocáveis, você tenha sido, por exemplo, você tenha sido abordado por um sentimento, por uma postura de honestidade e humildade para admitir a presença de alguns desses pecados que aqui foram expostos. E veja que nisso reside a nossa esperança. Lembre-se de que, por exemplo, como Pedro diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 5, Deus é aquele que se opõe aos arrogantes, mas é aquele que dá graça aos humildes, tá? Uma outra coisa, e aqui eu quero citar um outro texto importante para nós, Mateus capítulo 5, que é o contexto do Sermão do Monte. Nós vamos perceber ali que fala de uma série de pessoas que nutrem características extremamente importantes, são pobres de espírito, são pessoas que têm fome e sede de justiça, sabem que ainda não alcançaram isso em sua plenitude, mas as pessoas que são descritas ali por Jesus Cristo são pessoas que são completamente contrárias, aquelas que são marcadas pelo orgulho, pela hipocrisia ou por um senso de uma moral superior em relação às outras. E aí é interessante como Jesus vai caracterizar essas pessoas. Ele chama essas pessoas de bem-aventurados. Ou quando Jesus conta suas parábolas, trazendo ensinos muito marcantes, E aí a gente vai se lembrar aqui da parábola do fariseu, a parábola do publicano, lá em Lucas 18. Nós nos lembramos da parábola do filho pródigo, e ambas essas parábolas do Senhor Jesus Cristo nos mostra como Deus então odeia de fato aquele pecado da autorretidão, aquele pecado do orgulho, da moralidade, sobre como ele responde então também graciosamente ao humilde e ao contrito de espírito. Nós vamos perceber então que o nosso foco ele tem que se voltar para aquele grande amor de Deus, O grande amor de Deus que teve o seu ponto máximo revelado na cruz do Calvário. Cristo mostrou o seu amor por nós ao morrer pelo nosso pecado. Nós vamos nos lembrar também, quando nós olhamos para essa perspectiva, o exemplo daquela mulher que lavou e ungiu os pés de Jesus, como ela tinha de fato o senso do seu pecado, do seu grande pecado, como ela entendia que ela tinha que ser perdoado, por tão graves ofensas e tão grandes ofensas em relação ao Senhor. Mas também vemos o oposto, Quando nós vemos, por exemplo, a própria postura do apóstolo Pedro, em que, pelo menos no princípio da sua vida cristã, ele demonstrava o quanto ele não era pecador, quanto ele não se achava um pecador. Então, expressando inclusive aquela ideia de Jesus em Lucas 7, aquele a quem se perdoa pouco, ama pouco, mas aquele a quem se perdoa muito, ama muito, Então, esse contraste entre Pedro e essa mulher. A mulher amou muito, foi muito perdoada. Pedro ainda não tinha esse reconhecimento do seu pecado. Certamente ele o teria muito mais após a ressurreição de Cristo. E aí se tornou um grande homem de Deus, um grande pregador do Evangelho, inclusive pregando sobre o pecado, expondo sobre a questão do pecado. Mas isso nos mostra, irmãos, que o amor de Jesus é aquele que expulsa o nosso amor pelas coisas do mundo. Nosso amor pelo mundo, nosso amor pelo pecado. E percebam que isso só pode ser uma reação a um sentimento profundo e sincero do amor dele por nós. Então, qual é a ênfase aqui no começo do capítulo 21, na conclusão desse livro? Nós temos que ser honestos, nós precisamos ser humildes, bastante, suficientemente, para admitirmos os nossos pecados sutis. E isso resulta em vivenciarmos, então, o amor que resulta no perdão dos nossos pecados. Agora, lógico que para lidarmos com esses pecados, nós temos que encará-los. Nós precisamos ter uma noção do amor de Deus por nós. A gente vai se lembrar aqui de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele expôs, seu filho foi levantado publicamente, ele morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. Precisamos lembrar disso, esse é um detalhe importante. O amor de Cristo faz com que os nossos pecados, o nosso amor pelo pecado, pelo mundo, ele seja expurgado da nossa vida. Agora,
há certamente aquilo que nós precisamos fazer. Nós precisamos, além de vivenciar esse amor, nós precisamos lidar com esses pecados. Então nós temos que encará-los. Então por várias vezes nesse livro, o que a gente vai ver? O autor dando uma ênfase em que a gente precisa encarar esses pecados de frente. A primeira coisa que nós temos que fazer é admitir a presença desses pecados na nossa vida. Não há como a gente tratar pecado se a gente fica negando a existência do pecado em nós mesmos. Então o primeiro passo para lidarmos com o pecado é reconhecer a existência desse pecado e nos arrependermos de termos praticado esses pecados. Agora, deixa eu lhe dizer aqui algo também muito importante, você precisa se lembrar. Na luta contra o pecado, isso significa que nós não vamos rapidamente sermos bem-sucedidos nessa luta. A gente não vai se livrar com facilidade do pecado, tá? Você vai se lembrar que a palavra de Deus nos diz que o espírito milita contra a carne milita contra o espírito. Então, a carne, ela não desiste com facilidade. Muito pelo contrário, ela é insistente, tá? E aí você vai se lembrar de uma expressão do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, né? Ou quando ele também fala lá em Colossenses capítulo 3. Nós precisamos, a ideia e o ensino de Paulo ali é que nós precisamos fazer o quê? Matar os pecados, mortificar os pecados, né? Como também nos ensina o Joe Owen. Você vai perceber que nós desenvolvemos então, quando nós falamos sobre pecado, hábitos de pecar. Nós desenvolvemos os maus pensamentos, ansiedade, autocomplacência, atitudes críticas. Nós pecamos com a língua, né? Fofoca, coisas semelhantes. Mas a pergunta para nós é, diante de tudo aquilo que nós já vimos, e agora? O que é que nós vamos fazer daqui para frente? Como é que nós vamos aplicar essa mensagem global, não é, que a gente tem ouvido ao longo de todos esses vídeos, ao longo desse ensino desse livro? Então a primeira coisa é, como eu já falei, nós temos que fazer o quê? Reconhecer os nossos pecados. Nós precisamos orar sinceramente a respeito de cada um, pedindo que Deus nos mostre a presença desses pecados na nossa vida. Agora, logicamente, é necessário a gente fazer uma retrospectiva. Então deixa eu facilitar isso um pouco para você. Você vai se lembrar, não é? E aqui eu vou apresentar aqui um esboço desses pecados sutis que a gente vem analisando desde o capítulo 7. Então, por exemplo, nós falamos sobre o pecado da impiedade, nós falamos sobre o pecado da ansiedade. Então, ansiedade é pecado, lembre-se disso, tá? Frustração. Nós falamos sobre o pecado da insatisfação, nós falamos no capítulo 10, por exemplo, sobre o pecado da ingratidão, não é? E como nós deveríamos ser gratos a Deus em toda e qualquer situação. No capítulo 11 nós falamos sobre o pecado do orgulho e ali trabalhamos a questão do moralismo, eu sou melhor do que os outros, ou o orgulho de uma doutrina correta em detrimento de uma outra não tão pura, ou o orgulho das realizações, ou o nosso espírito independente. Seguimos adiante no capítulo 12, falamos sobre o pecado do egoísmo, falamos então sobre os nossos interesses, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa falta de consideração pelas demais coisas, pelo outro. Falamos sobre o descontrole, no capítulo 13, comida, bebida, temperamento, finanças. Inclusive, então, em relação até ao nosso próprio lazer, a maneira como se manuseia aí as mídias sociais, como exemplos que nós demos, a compulsão por compras, né? Principalmente porque nós vivemos num mundo que o apelo a se comprar é muito grande. No capítulo 14, nós falamos sobre impaciência e irritabilidade. Então, nós questionamos algumas coisas acerca disso. No capítulo 15 nós falamos sobre ira, falamos inclusive sobre a ira de Deus. Seguimos mais um pouco, avançamos mais um pouco e ainda sobre a perspectiva da ira, falamos sobre as ervas daninhas da ira. E aí falamos sobre ressentimento, como a ira não é uma ira que não é uma ira santa, uma ira não é apoiada pela palavra de Deus, gera amargura, inimizade, hostilidade, inclusive o próprio ódio. E aí ele tem os seus desdobramentos. Falamos no capítulo 17 sobre a mania que nós temos de julgar, ou porque por convicções diferentes, por diferenças doutrinárias, ou porque nós nutrimos sempre um espírito crítico. Trabalhamos no capítulo 18 a inveja, o ciúme e pecados, não é? Como, por exemplo, nós sabemos que o mundo é um mundo que trabalha sempre na perspectiva da competitividade, controle sobre as coisas, não é? No capítulo 19, um capítulo que muito nos chama a atenção, falamos sobre os pecados da língua, sobre a fofoca, sobre a difamação, sobre a mentira, sobre todo e qualquer tipo de palavra, como diz o apóstolo Paulo, que não constrói, mas que são palavras destrutivas e que não geram graça àqueles que estão ouvindo. E por fim, no capítulo 20, não é? O último, antes desse que foi gravado, falando sobre a perspectiva do mundanismo, dinheiro, a imoralidade vicária e a idolatria. Então o que nós precisamos fazer diante disso, irmão? Se você não assistiu tudo, volte, gaste um tempo para isso. Use inclusive esses capítulos para o seu culto familiar com a sua casa, para a sua adoração familiar no lar. Trabalhe esses capítulos com sua família.
tá? Mas quando nós revisamos essa lista, então o que é que a gente tem que fazer? Continuar pedindo a Deus que Deus abra os nossos olhos para enxergar aqueles pecados dentre esses que nós temos tolerado ou inclusive negado a existência deles. Percebam, nós falamos aqui no começo do capítulo 21, irmãos, nada substitui a humildade e a confissão sincera dos nossos pecados como um primeiro passo para lidar com os pecados. Então é necessário nos arrependermos, reconhecermos, nos arrependermos para que a gente possa lidar com esses pecados. Uma outra coisa que nós precisamos fazer além disso, então, e aí aqui é algo muito delicado, tá? Mas é algo que é necessário que você faça. Então, por exemplo, se você é alguém casado, tenha uma conversa acerca daquilo que você está ouvindo aqui com sua esposa, com seu esposo, tá? Ou até mesmo com seus filhos. E peça para que essas pessoas avaliem esses pecados sutis na sua vida. Se você não fez isso, é um bom momento para você fazer. Mas reúna então o seu cônjuge, reúna o seu irmão, sua irmã, se você não for casado, um amigo em quem você confia e peça para te ajudar a identificar esses pecados na sua vida. Agora deixe uma coisa muito clara, que você não vai se defender e nem você vai questionar a avaliação dessas pessoas, mas apenas ouça o que elas têm a dizer sobre essas áreas na sua vida. E aí peça para avaliar isso com base numa escala. A escala seria mais ou menos assim. Sobre um determinado pecado, você não tem problema nessa área, ou esse problema é ocasional, ou ele é um problema frequente, ou ele é algo que quando as pessoas olham, isso caracteriza a sua vida. E aí mesmo que você talvez discorde de uma avaliação ou outra, faça exatamente aquilo que nós temos pedido para que se faça aqui. Aceite isso com humildade. Nós sabemos que Deus usa os irmãos, usa os amigos para revelar os nossos problemas que muitas vezes nós não admitimos. Nós temos um certo orgulho por natureza. Tá aí uma dica para você. Uma outra coisa, eu vou pedir para você voltar para o capítulo 6. Volta lá para a gravação lá do 6º vídeo, né? Que aborda o capítulo 6, tá? Que lá existem 6 passos para lidar com o pecado. Mas comece pelo primeiro. Se você é alguém que vai se sentir esmagado, poxa, olha, eu estou me sentindo o pior dos pecadores, estou esmagado pelo reconhecimento dos meus pecados. Volte ao primeiro passo. Comece pelo primeiro. Qual é? Trate o pecado sempre no contexto do Evangelho. Lembre-se que você, como cristão, está num processo de santificação progressiva, tá? Se você não é crente, primeiro, venha a Cristo. Arrependa-se dos seus pecados. Tenha fé no Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que subiu à cruz para morrer pelos pecados. Não há um outro sacrifício perfeito que possa ser oferecido. O sacrifício perfeito já foi oferecido. Cristo Jesus morreu na cruz pelos pecados de todos aqueles que creem nele. Ele os purificou, tá? E logicamente a gente precisa tratar desses pecados à luz do Evangelho, tá? Então se você, por exemplo, é um cristão, você está num processo de santificação progressiva. Então é necessário que o pecado ele seja desnudado, tá? Você lança, é como uma roupa, você lança essa roupa manchada pelo pecado fora e você se reveste da semelhança de Cristo. E aí você vai perceber que você está em cima de 2 pedras fundamentais. Primeiro, a justiça de Cristo, por causa da justiça, você foi justificado, e o poder do Espírito Santo. Então, você não tira os olhos de Cristo, da justiça de Cristo, justiça perfeita de Jesus, tá? Quanto à sua posição e aceitação por Deus. Você é revestido agora dessa justiça perfeita do Filho de Deus. Então, faça isso em primeiro lugar. Não tire os olhos da cruz, não tire os olhos de Cristo, mas busque também o auxílio do Santo Espírito de Deus, que certamente vai ajudá-lo a lidar com esse pecado. Tá? Ele vai ajudar a banir esse pecado da sua vida para que seja produzido então o fruto do Espírito, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas. E lembre-se de um último detalhe. Não se esqueça disso e nem se engane acerca disso. O mundo vive de olho na igreja de Cristo. O mundo ele está de olhos postos em nós. O mundo, ainda que ele desdenhe dos valores da igreja, rejeite a nossa mensagem, é um mundo que mesmo que a gente esconda ou ache que está escondendo aos olhos, não é? Determinados pecados, o mundo de alguma maneira os enxerga, porque o pecado é algo característico do mundo. Então as pessoas notam, por exemplo, o nosso moralismo, notam a nossa ira, notam a nossa língua, o nosso espírito crítico. É por isso que o mundo, muitas vezes, ele olha para a igreja e diz, olha, aqueles dali são santarrões, não é? Aqueles são hipócritas, porque não praticam aquilo que pregam. Mais um detalhe pelo qual nós temos que lidar com os nossos pecados aceitáveis, meu irmão e minha irmã, para desfazermos essa imagem que o mundo tem da igreja de Cristo.
A palavra de Deus disse, sede santos assim como eu sou santo. Essa é a condição da igreja. Quando eu preguei no domingo agora, no livro de João, no capítulo 4, eu disse, olha, já não resta um outro sacrifício. O sacrifício de Cristo, perfeito, foi feito por aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ao mesmo tempo resta, porque Paulo vai dizer que nós temos que apresentar os nossos corpos como um sacrifício agradável. É nesse ponto de santificação, meus amados irmãos. Então, considerem esses pontos aqui que encerram então esse livro Pecados Intocáveis. E lembre-se, Deus é aquele que se opõe aos arrogantes, mas é aquele que dá graça aos humildes. Reconheça o seu pecado, lute contra o seu pecado na base da justiça de Cristo e certamente do auxílio do Santo Espírito de Deus que habita na Igreja de Cristo. Deus abençoe e acesse lá o nosso canal, tá bom? Volte para os demais vídeos e Deus possa abençoá-lo muito com essas mensagens. Um grande abraço.